Olá, povo de Deus! Estamos chegando na nossa última semana do Querigma Tenda. A gente ficou durante 9 semanas meditando sobre o Querigma, sobre a ação de Deus em nossa vida, sobre essa boa nova na nossa vida. Vamos encerrar falando sobre comunidade, né? Sobre a nossa vida em comunidade. Então vamos já pregando a nossa Sagrada Escritura, pregando a nossa Bíblia, para a gente poder meditar na Palavra de Deus. Vamos já preparando os nossos corações para acolher essa palavra, para poder fechar essa jornada querigmática. E você que está chegando agora, não esqueça, vá na primeira semana, no amor de Deus, não tem data certa para começar. Se você está começando hoje, não começa na palestra de hoje, não. Começa na primeira semana, no amor de Deus, e vá a cada semana vivenciando cada tema, meditando sobre cada tema, para que Deus realmente possa agir na sua vida. Então vamos iniciar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos iniciar pegando a nossa palavra de Deus, nossa Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 32 a 35. A palavra de Deus diz assim: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles, conforme a sua necessidade. De maneira geral, quando a gente escuta essa palavra, a gente fica um pouco com a impressão de que fala somente de bens materiais, né? Então, poxa, então eu tenho que vender tudo, depositar aos pés dos apóstolos, colocar à disposição da igreja e ficar sem nada? Não. Assim, naquela época eles viviam dessa maneira, as primeiras comunidades se constituíam assim, mas quando a gente fala dessa palavra, a gente pode pensar um pouquinho além de ajuda material. É claro que a ajuda material é importante, claro que é. A gente precisa, é importante que a gente ajude a obra social, que a gente ajude com cesta básica e que a gente às vezes preste atenção, porque às vezes a gente fica ajudando instituições, ajudando ONGs, ajudando a pastoral social que assiste um grande número de famílias, e às vezes a gente esquece que alguém da nossa comunidade, alguém da nossa paróquia, alguém do nosso grupo de oração também está passando por necessidades sérias, principalmente nesse período de pandemia, que foi um período que gerou muito desemprego, muita dificuldade em comprar alimentos. E às vezes a gente ajuda tantas pessoas de fora que a gente não olha para as pessoas da nossa comunidade. Então é importante que a gente tenha esse olhar, sim, para os mais necessitados. Tanto os assistidos, né, quanto de instituições e tudo, quanto as pessoas da nossa comunidade, do nosso grupo de oração. Então, assim, é importante ajudar com bens materiais, com comida, com dinheiro, com roupa, sim, é muito importante. Então, tendo isto já como certo, como básico, a gente tem que pensar um pouquinho além também. Porque às vezes não é só de comida, não é só de bens materiais que aquela pessoa está precisando. Quando a gente fala não tinha nenhum necessitado, a gente tem que incluir todas as necessidades, tanto as básicas, materiais, como as espirituais. Às vezes aquela pessoa precisa de uma oração, ela precisa de um ouvido, ela precisa de uma pessoa que converse com ela, de uma pessoa que a oriente.
Uma pessoa que enxergue de repente que ela está precisando de uma ajuda psicológica, de uma ajuda psiquiátrica. Às vezes são ajudas, são necessidades que as pessoas precisam que vão para além das necessidades materiais e que muitas vezes a gente não se presta atenção, a gente não se atenta, a gente fica tão preocupado em ajudar, em pagar isso, pagar aquilo, ajudar lá a obra social, que a gente esquece que pessoas do nosso meio, pessoas do nosso grupo de oração, elas precisam de um ouvido, elas precisam de alguém que leve a palavra de Deus, elas precisam de alguém que reze por elas. Quando a gente fala que a gente vende tudo e entrega nas mãos dos apóstolos, a gente também pode falar que isso é você poder abrir mão daquilo que é caro para você em prol daquele teu irmão que está necessitando da sua oração. É você muitas vezes, por exemplo, eu sou louca por doce, e assim, especialmente chocolate. Eu amo chocolate, amo doce, mas eu sei que tem aquele meu irmão que está desempregado e que vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Então eu falar, Senhor, essa semana eu vou abrir mão do doce e eu ofereço esse sacrifício para esse meu irmão que vai fazer uma entrevista de emprego na semana que vem. Eu estou abrindo mão daquilo que é caro para mim, que é prazeroso para mim, em prol daquela pessoa que está necessitando naquele momento. É você poder deixar de ver aquela novela que você vê todos os dias naquele horário e rezar um terço por aquele seu irmão que você sabe que está passando uma dificuldade em casa, no relacionamento com seu marido, enfim. É você poder abrir mão de você, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus bens, daquilo que você faz em prol do outro. É você abrir mão daquela sua noite de sexta-feira, como no nosso caso, que é o nosso grupo de oração, e poder se reunir em assembleia para louvar a Deus juntos. E nós juntos caminharmos, nós juntos crescermos, nós juntos olharmos na mesma direção e buscarmos sempre o mesmo foco, buscarmos juntos trilhar esse caminho de santidade. Então a vida em comunidade é, além de você ajudar materialmente, que é necessário, é você ajudar com a sua vida, é você ajudar com a sua palavra, é você se reunir num grupo de oração, e a gente vê aqui no Tenda de uma maneira tão bonita que a gente tem pessoas de vários lugares diferentes, pessoas que a gente não conhece pessoalmente, que a gente só conhece de maneira virtual, mas que a gente reza por essas pessoas. A gente poder rezar por aquela pessoa que está passando uma dificuldade lá em São Paulo, ou pela avó da nossa irmã que mora no Rio Grande do Sul e a gente vai rezar pela saúde dela também. É você se doar. Isso é vida em comunidade. É você deixar de olhar só para você e poder olhar para o seu irmão, poder olhar para as necessidades de quem está à sua volta. Então eu te convido a essa semana, a gente concluindo esse Querigma Tenda, que você medite sobre essa passagem do Atos dos Apóstolos e que você possa deixar de olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas necessidades e comece a olhar para a necessidade dessa pessoa que está ao seu lado, seja na sua paróquia, seja no seu grupo de oração. Mas que você possa doar a sua vida em prol da necessidade dessa pessoa, através de uma oração, através de um jejum, através de uma penitência, através da oração de um santo terço, mas que você possa se doar, que você possa se colocar à disposição, que você possa ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Então que você possa meditar ao longo dessa passagem, ao longo dessa palavra, e que essa semana, essas 9 semanas que se concluem hoje com essa vida em comunidade, façam com que a gente possa perceber que nós somos um corpo, cada um de nós é um membro, cada um de nós tem sua função, tem o seu serviço escolhido por Deus, e que todos são importantes, que nós todos precisamos uns dos outros para conseguirmos caminhar junto com Cristo, que é a cabeça desse corpo, e que todo membro faz falta. Então todos nós somos importantes, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em comunidade, e que nós possamos olhar o outro como um membro necessário desse corpo, e que a gente possa
fazer da nossa vida uma vida de doação também ao outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fica com Deus.